Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Dando sequência ao livro 2º, capítulo 2, falando sobre a encarnação dos espíritos. Hoje nós vamos falar sobre a alma, nas questões 134, 134A e 134B. E para dar luz, vida, esclarecimento, nós estamos aqui com a presença de Guilhermina. Que bom que a gente está junto de novo. Américo. Olá, querido irmão, querida irmã, membro dessa grande rádio, a Rádio Rio de Janeiro, Rádio da Fraternidade. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Luz na Penumbra. E a Alessandra. Olá, ouvintes. Paz e bem para todos nós. Ok. Adoro o comunicador Américo. Obrigado. Falador. Olha, vamos começar. Alma. E Kardec vem logo com a pergunta: o que é alma? E aí... Direto e objetivo, né? Direto e objetivo. O que é isso? O que é isso? O que é isso e tal? E vamos lá, né? Eu tenho a minha opinião formada, mas eu quero escutar a opinião dos nossos participantes. Vamos começar por Américo. Bom, aqui, como a gente sempre vê no Livro dos Espíritos, né, em toda a codificação espírita, nós recebemos diretamente do nosso codificador o seguinte ensino, que para novos ensinamentos são necessárias novas palavras. Então, Allan Kardec o tempo todo ele precisou criar palavras ou utilizar as palavras que existiam e dar significado a isso. Então, quando ele fala o que é alma, nesse momento o que ele está fazendo é o quê? É explicando o que a doutrina espírita entende como alma, que nada mais é do que um espírito encarnado. É o espírito quando está, como nós aqui, na matéria. Isso é a nossa alma. É uma, vamos dizer assim, é uma definição dada por Kardec. A nível pedagógico, né? Exatamente, Didático, isso, né? didático. Para explicar, ó, quando eu estiver falando de alma, ele está dizendo para a gente o quê? Vamos estudar a doutrina. Ó, quando eu falar de alma, eu estou me referindo ao espírito encarnado. E a nossa professora aqui, nossa mestre, Alessandra, vamos lá, Alessandra. Olha, gente, se vocês olharem, né, na internet, procurarem dicionários, as definições são basicamente as mesmas, né? Então, como o Américo falou, essa é uma distinção feita por Kardec, que nos ajuda muito, né? Como um grande pedagogo, um grande professor e educador, Kardec nos ajuda muito, com toda a sua didática, a entender os conceitos da espiritualidade, tão desconhecidos ainda por nós, né? Mas, se vocês olharem nos dicionários, está lá. Sopro de vida. Acho muito interessante essa definição como sopro, né? Se vocês procurarem também em várias culturas, vocês vão encontrar essa visão, né? De espírito, de alma como sopro. É lindo isso, é poético. Eu, como professora, não posso deixar de falar. É poético, né? E como o homem vai procurando, através das palavras, dos símbolos, dar sentido às coisas, né? E realmente é muito bonito. E Kardec, com a sua didática, nos ajuda muito com essa distinção. E eu vou introduzir a questão 134A, que fala: que era a alma antes de se unir ao corpo? Sim, se a gente chega à definição que alma é um espírito encarnado, e o que era a alma antes do corpo? O corpo... O espírito. Exato. Na verdade, uma questão óbvia, é a conclusão da outra, né? Uma complementa o outro. Exato. Então, Kardec, quando ele diz pra gente que a alma é o espírito encarnado, o espírito antes de encarnar era o quê?
O espírito. Então é isso que é a definição, né? Quando a alma não está unida ao corpo, a gente chama de espírito, ou espírito desencarnado, né? Para ficar mais claro. E aí, querido irmão, querida irmã, não se preocupe muito, tá? Com essas palavras, porque quando a gente vai assistir uma palestra no Centro Espírita, ou no YouTube, ou pela Rádio Rio de Janeiro, vocês vão ver irmãos falando que o espírito é o espírito desencarnado, ou o espírito encarnado, que é o que Kardec chama aqui de alma. Não se preocupe, isso é uma questão apenas de nomenclatura. Não vai invalidar aquele determinado estudo. Exatamente. Conclua, Guilherme. Aí a pergunta 134A, que é consequência da 134. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Não tinha o corpo, ela era espírito. Não tem aqui a pergunta, a gente pode estar fazendo um spoiler, e o que era o corpo? Ótima reflexão. É só para refletir, porque se a gente tem a alma, que é o espírito encarnado, e em seguida a pergunta de Kardec, o que era a alma antes de se unir ao corpo? O espírito. Tá, eu quero o corpo antes. Fatalmente o raciocínio chega aí. Vamos chegar lá. Aí a 134B fala, as almas e os espíritos são, portanto, idênticos. É a mesma coisa? Alma e espírito é a mesma coisa? Pela lógica, não. Pelo raciocínio lógico, não. E aí ele responde, sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. Então, quando você fala alma e espírito, é a mesma coisa? Ele diz sim, mas faz a explicação. Porque a alma sem o corpo é espírito. Então, o que dá ao espírito a condição de alma é necessariamente o revestimento encarnatório. E quando a gente vê essa questão 134B, a gente reforça aquela questão de que são apenas definições, né? Porque quando ele diz sim, Kardec, o próprio Kardec, está aqui utilizando os dois, ora como conceitos distintos e ora como conceitos idênticos. Para ser entendido. Então, nada mais é do que uma nomenclatura, uma definição. O que importa para a gente saber é o seguinte, nós não morremos. Isso. Nós, ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. Exato. Não existe a vida e a morte. Há até um tópico desse no Livro dos Espíritos. A vida e a morte. Mas aí Kardec nos explica que não há a vida e a morte. O que há é a vida e a vida. A vida no plano material e a vida no plano espiritual. O fenômeno que a gente entende como morte, que ainda é muito doloroso para a gente. A gente aqui não quer desmerecer a dor de ninguém desse momento, que é realmente um dos momentos mais difíceis para o ser humano, porque nós ainda não entendemos isso, mas sem dúvida nenhuma, a morte nada mais é do que esse momento em que o espírito se separa do corpo, e aqui Kardec está nos mostrando, e vai para um novo plano, que é o plano espiritual. O sofrimento, a dor que nos vem quando a gente passa pela separação de um ente querido, que passa por esse fenômeno da morte, é principalmente devido ao fato de, durante várias e várias gerações, criarem conceitos equivocados na nossa cabeça. Você aí de casa, tenta completar a minha frase, que a gente ouve, ou já ouviu inúmeras vezes, todo mundo dizendo assim, para tudo na vida tem um jeito, só não tem jeito para a morte. Todo mundo já ouviu isso. É o maior equívoco do ser humano. E aí faz com que a gente veja a morte como essa coisa terrível, algo assim absurdo que vai nos separar para sempre. Quando, na verdade, apenas a gente está entrando nessa nova fase, que é da alma sem o seu corpo. E retomando um pouco uma fala sua do programa passado, né? Cujo estudo você fez do sofrimento e você deu o exemplo de pôr a mão na panela de pressão. Quem assistiu vai lembrar. Quem não assistiu, assista, né? Porque o estudo foi muito interessante.
certas dores, como elas são, como é que se diz, educativas, né? Se você tivesse consciência, entendimento, saber que colocar a mão numa panela quente vai sofrer uma queimadura, você não colocaria. Então, a dor que advém da separação através do ato da morte dos nossos entes queridos, né, das pessoas que convivem com a gente, ela advém justamente pelo fato de não se conhecer a fundo o processo ou o processo de negação de ter isso como uma realidade. E aí advém o processo da morte. O Livro dos Espíritos ele tem o objetivo principal de nos esclarecer quanto à nossa existência. Afinal de contas, nós somos espíritos. Nós somos espíritos ou somos alma? E aí? Essa é a dúvida. Vamos responder após a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, retornamos aqui para a questão. Que somos nós? Espíritos ou almas? Considerando que, raciocinando, estamos encarnados, sentados, falando, conversando, ouvindo uns estudando, aos outros, sofrendo. Logo, somos alma. Somos alma. O que não exatamente. significa que não existam espíritos aqui conosco. Sim. Ao lado, ouvindo, às vezes rindo, às vezes zoando, né? Porque né? é a vida de relação. Exatamente. Nossa vida de relação, a gente, querendo ou não, aceitando ou não, a gente está na condição de espírito encarnado, então estamos na condição da alma, e na condição de alma, nós estamos sofrendo, ou seja, passando, atuando, experienciando todas as oportunidades positivas ou negativas de aprendizado. E tendo a oportunidade de reparação quando as nossas escolhas são extremamente desagradáveis e fora da visão construtiva, né, de progresso. E convivendo em paralelo com os espíritos que vêm nos visitar e que compartilham com a nossa vida diariamente. Isso é uma lei, né? Vamos dizer assim. Fala, Américo. No livro Vinha de Luz, pela psicografia de Chico Xavier, há um capítulo que nos ensina muito bem sobre essa questão de como enxergar a morte, que a nossa querida Angélica acabou de falar agora. É o capítulo 122, onde ele fala para a gente sobre aqueles que focam apenas na vida material, apenas na carne. E ele diz assim: para os que permanecem na carne, focando ali na carne, a morte significa o fim do corpo. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. Então, quando nós entendemos essa existência do plano espiritual, a morte passa a ser esse reinício de uma vida. Porque aprendemos, inclusive, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Nós viemos aqui na matéria e voltamos para a nossa verdadeira vida. Então, voltar à vida espiritual nada mais é do que voltar à vida verdadeira. Morrer nada mais é do que reiniciar uma experiência com novas possibilidades de crescer, de fazer tudo diferente. Se a gente for parar para pensar mesmo e for um pouquinho mais a fundo, filosofando durante 30 segundos, a gente vai perceber o seguinte, que o maior espírito que já apareceu aqui na Terra foi Jesus. Maior, de todos os tempos, mais evoluído. E ele nos ensinou o seu maior ensinamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí eu pergunto a você aí, irmão, como a gente enxerga a morte hoje,
a maneira pela qual a gente vê a morte, não enxergando o que está aqui na pergunta 134, que nada mais é do que o espírito com o corpo ou sem o corpo. A gente muitas das vezes não consegue enxergar assim, e a gente vê a morte como o fim de tudo. Olha o que nos levaria, olha o paradoxo que nos levaria. Jesus mandou a gente amar a Deus acima de sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que, quanto mais eu amo a pessoa, maior é a dor do momento da separação. Então estaríamos diante de um paradoxo. Então Jesus está me dando uma receita de como sofrer mais. Ou seja, quanto mais eu sigo Jesus, quanto mais eu amo, mais eu sofro. Então só há duas possibilidades. Ou Jesus está errado, ou nós estamos errados. Ou Jesus se equivocou quando mandou a gente amar, ou eu tenho enxergado a morte de uma forma equivocada. E por óbvio que, sabendo todos nós quem é Jesus, o erro está em nós. Jesus não teria ensinado para a gente uma receita do sofrimento certo, da dor. Quanto mais eu amo, mais eu tenho dor. Então isso significa o quê? Que eu não tenho enxergado a morte de uma forma correta. Porque a maneira com que eu enxergo a morte me leva ao paradoxo de negar o maior ensinamento de Jesus, que é amar cada vez mais. Eu diria também que a nossa forma de amar, né, é equivocada. Ainda estamos muito presos ao apego, né? E não ao amor que liberta, né? Exato. E sim um amor que aprisiona. Por isso que sofremos tanto, né, com a separação. Não entendemos que é o melhor para o outro, continuar caminhando. Uma outra vivência, um outro raciocínio em cima disso, eu estava pensando exatamente isso. Por que você tem tanto medo que o teu ser amado morra? Porque você não o terá mais, muitas aspas. O que a gente sabe que não é verdade. Agora, tem uma outra coisa também que dificilmente as pessoas pensam, e pensam rápido, porque nós também vamos. Existe aquela frase clássica que se tem uma coisa... Todos nós, né? Todos nós, obrigatoriamente, vamos. E aí, o raciocínio imediato, quer dizer, o que a gente está fazendo durante esse período que nós recebemos da possibilidade de estarmos encarnados, ou seja, com ferramentas essas que são próprias de nós encarnados, ferramentas que vão desde o raciocínio, de todo o resto, para que nós possamos, digamos assim, trabalhar os afetos, trabalhar os contatos, fazer com que aquilo que nós estamos aprendendo, que é para isso que a gente está aqui, continuar fazendo cada vez o melhor, porque um dia nós vamos. E o que vai ficar aqui? A lembrança do que fomos, do que fizemos. Muito importante. Eu acho que agora no final a gente vai chegando aí, voltando, né, à pergunta 132, que foi feita aqui pelo João Guilhermini Astênio, né, que é o objetivo da encarnação. Exato. Né? Todas as perguntas estão convergendo aí para a mesma, convergindo para a mesma questão cada essencial. Dia é um dia, a é mais ou a menos, depende do que você encare. Exatamente. Então, o nosso propósito que está aí, o que estamos fazendo aqui na Terra, né? E quando a Angélica fala a respeito do título Livro dos Espíritos, me vem à mente, né? Saudosa pessoa, seu Valdir. O grupo que eu fiz parte, que é o Grupo Espírita Anália Franco, e já está desencarnado, né? E ele falava, o Livro dos Espíritos não é um livro de fantasma, é o nosso livro. Nós somos espíritos. Não podemos perder isso de mente. Não é estudar sobre quem desencarnou, é estudar sobre a gente, o quanto nos falta, né? Para crescer, para sair dessa infância espiritual. E aí, na resposta, no finalzinho da resposta, eu acho muito interessante a natureza das respostas e a natureza das perguntas. As perguntas bem práticas, bem diretas, bem didáticas, né, de Kardec, e as respostas dos espíritos, por vezes diretas, dependendo do assunto, e por vezes há uma alongada, como houve aqui na 134B no final. Ele reforça, os espíritos aqui reforçam o que realmente importa no finalzinho. Ó. A nomenclatura é uma questão que nos ajuda, mas não é o essencial. O essencial está aqui no final. Ó. Revestem temporariamente o envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. Exatamente. Então, é o que o Américo colocou aqui. É o objetivo. Esse temporariamente, estamos de passagem no planeta Terra, não podemos perder isso de mente para sofrer menos. E a outra questão, para que estamos aqui temporariamente? Purificação e esclarecimento. Esclarecer é colocar claridade onde está escuro.
É o nosso processo de autoconhecimento, é o nosso processo de reforma íntima, é ouvir o que Jesus nos ensinou. Jesus, quando esteve na Terra, ao fazer uma cura, ele falava o seguinte: raça de incrédulos, até quando estareis com vocês? Estareis, né? Com vocês, né? Até quando vocês vão precisar de eu estar aqui reforçando? Porque o que nós precisamos é fortificar dentro da gente esse reino de Deus que ele ensinou. Porque ele falou, vós sois deuses. O que está faltando para a gente, para aprimorar essas características, para crescer, para sair dessa infância, enfim, entender esclarecimento, né? Trazer essa claridade a toda essa escuridão no sentido de ignorância que é entre nós. Que quando fomos criados simples e ignorantes. Não fomos criados maus. Isso foi escolha nossa. Ignorância não é sinônimo de maldade. Não é sinônimo de agir, insistir no mal. Isso é escolha. Então, da ignorância, vamos procurar a claridade, o esclarecimento, colocar a luz no que está escuro. E isso não é possível se não enxergarmos essa infância espiritual em que ainda estamos. E perceba que você e a Angélica acabaram fazendo um resumo, uma releitura de todas as perguntas anteriores, 132 e 133. Porque a gente aprende que todas essas nossas dores vêm ou do desconhecimento, como a Angélica falou, eu não sei que eu posso encostar a mão ali, eu encosto e sinto a dor. Ou das nossas imperfeições, que é a 133, que diz pra gente o quê? Que a gente estudou no programa anterior, que nós sofremos através das nossas próprias imperfeições. Aquele que não é invejoso, não é ciumento, não é avaro, não sofre as torturas desse defeito. Então, quais são as duas formas que o ser humano precisa seguir, ou os dois ensinos que o ser humano precisa seguir para sofrer, para ter menos dor? Primeiro, conhecer. À medida que eu vou conhecendo, eu vou diminuindo a minha dor, como o conhecimento da morte. Quem conhece a morte mais profundamente vai sofrendo menos, porque vai entendendo que aquilo ali é um fenômeno natural, que é apenas temporário. Vai separar temporariamente, mas daqui a pouco a gente vai estar junto, conhecendo. Como a gente conhece? Lendo, estudando esses programas da Rádio Rio de Janeiro, indo ao Centro Espírita nas palestras, fazendo o Evangelho no lar com a nossa família, estudando em casa com a nossa família. E o outro ponto, o que a gente tem que fazer além do conhecer? Lutar para cada dia, né? Tirar os nossos defeitos, que é a aplicação do conhecimento. Porque quem sofre por ser invejoso, sofre pela própria inveja. Então, à medida que eu vou diminuindo esse meu defeito, vou diminuindo o ciúme, aí vem aquele amor apego excessivo que quer ali o tempo todo aprisionar. Quando eu vou diminuindo o meu ciúme, minha inveja, etc., naturalmente vou passando pela dor. Então, querido irmão, querida irmã, estude e pratique. Aplique na prática tudo aquilo que você está estudando. Para mim, Américo, não. Mas eu luto dia e noite para fazer isso. Isso é a nossa obrigação. A existência de não ser fácil é exatamente por isso, porque se fosse fácil, você não faria esforço nenhum. E levantar-se aí a igreja mole. Cadê o mérito, né? Exato, cadê o mérito? A questão é, a gente tem que encarar os nossos desafios não de uma forma negativa. Ai, meu Deus, eu tenho que... Isso daí é muito difícil, é um problema, não sei. Não, é um desafio. E se está no teu alcance, se chegou para você, é porque você tem capacidade para resolver. Então, vamos guardar essa reflexão, vamos estudar, vamos aproveitar ao máximo o Livro dos Espíritos com seus esclarecimentos e que Jesus abençoe o nosso propósito e nos fortaleça cada vez mais nessa empreitada que é o autoconhecimento e entender que nós estamos aqui para o nosso progresso e a nossa evolução espiritual. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus caros amigos. Estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje nós vamos dar início ao seu capítulo 25, Buscai e achareis. É sobre esta sentença de Jesus, nos indicando que aquilo que nós gostaríamos de ter, de possuir, bastava que buscássemos por aquilo, né? Isso nos dá um certo incentivo e uma certa tranquilidade de que está tudo dependendo de nós, né? Então, Kardec usou essa passagem que está em Mateus, no seu capítulo 7, versículos 7 a 11, para ilustrar aqui o início da sua narrativa. Então diz assim o título desta parte do capítulo: Ajuda-te, que o céu te ajudará. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e ela vos será aberta. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e àquele que bate à porta, ela se abrirá. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com muito mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Uma lógica cristalina de Jesus, né? Não tem como você contra-argumentar aquelas pessoas que dizem: ah, Deus me esqueceu, eu estou assim nessa situação ruim porque Deus quer. Não tem sentido. Não tem sentido. Ele comparou Deus a nós próprios, que somos pais, eventualmente, ou mães. E quem de nós vai negar alguma coisa a um filho? Então, se nós, como diz Cristo, somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o Pai que está nos céus, que é misericordioso ao máximo, não vai nos negar. Então, não faz sentido algum ficarmos arrumando desculpas para as nossas situações difíceis, para nossas mazelas, em Deus, pondo a culpa em Deus pelo que estamos passando. Nós temos que pensar melhor, investigar melhor para ver de quem realmente é a culpa, quem é o responsável pelas situações que nós estamos passando. Nós temos que eliminar os suspeitos. O primeiro a ser eliminado é Deus. Não tem como Deus ser responsável pelo aquilo que nós passamos de mal, já que, como Cristo disse, basta que nós pensamos a Ele para não passar mais por essas coisas. Simples assim. Da mesma forma, se nossos filhos nos pedirem algo, ou estão sofrendo muito, e nos pedem para estancar o sofrimento, estando à nossa altura, nós vamos fazer. Sem problema nenhum. Então, se não fizermos, será por outros motivos. Se Deus não fizer, não nos atender, será por outros motivos que não são a sua vontade. Então, Allan Kardec nos diz assim: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, pois o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Gente, esta parte aqui é muito importante. Muito importante. Porque, como diz aqui, buscar e achareis é semelhante àquela outra frase: ajuda-te, você faz
a tua parte, que o céu te ajudará. Faz a tua parte. Se eu ficar inerte, o céu não vai me ajudar. Como vai me ajudar se eu não estou fazendo pelo menos o que me cabe? Então, essa busca tem que partir de mim. Eu não posso ficar sentado aqui esperando que vai cair do céu. Eu tenho que buscar, eu tenho que me ajudar, para que o céu me ajude. É o princípio da lei do trabalho. Lei muito importante, a lei do trabalho, porque o universo existe, o universo se expande, o universo se move, porque está trabalhando o tempo todo. Todo o universo, tudo no universo está em processo de trabalho. Trabalho também é uma grandeza da física. Trabalho é resultante da força, qualquer força, pelo espaço em que ela está sendo exercida. O outro nome na física que se dá ao trabalho é energia. Então, tudo se move por causa da energia. Energia é sem cessar no universo. Então, nós temos que pôr nossa energia em funcionamento, nosso trabalho em funcionamento, para as coisas funcionarem. Por conseguinte, como diz, esse princípio é a lei do trabalho, e por conseguinte a lei do progresso, porque com o trabalho vem o progresso. Não existe progresso sem trabalho. Tem que haver um trabalho para que haja o progresso, pois o progresso é o filho do trabalho. A nossa humanidade avança, progride, porque nós trabalhamos. Se trabalhamos bem ou mal é outro departamento, mas nós estamos trabalhando desde que o primeiro homem está habitando aqui o planeta. Nós estamos trabalhando, e por isso nós não estamos mais na idade da pedra. Não estamos nas cavernas, nós progredimos às custas do nosso trabalho. Visto que o trabalho, quando nós exercemos um trabalho, pomos em prática e usa nossa energia, produzimos o progresso, isso põe em ação as forças da nossa inteligência, faz com que nossa inteligência se aprimore. E aí nós vamos deixando de ser aqueles bichos que viviam na caverna para sermos os homens de hoje. E continuando assim, vamos ser os homens do futuro e tudo estará ao nosso alcance. Infelizmente, há muitas pessoas que acham que podem conquistar as coisas sem trabalho. Ou trabalho à custa do trabalho dos outros. Não funciona, gente. Não funciona. Entendeu? Ficar de frozô aguardando que os outros trabalhem pode funcionar por um pouco tempo, mas não funciona no todo. Todos temos que trabalhar. De cada um da sua forma. Mas é isso que excita a nossa inteligência, como diz aqui. Segue aqui Allan Kardec. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à procura do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de defender-se dos seus inimigos. Ou seja, no começo da nossa vida aqui na Terra era exatamente isso. Nossa inteligência era só para isso, para buscar alimento, nos preservar das intempéries e dos ataques dos inimigos, sejam quem forem, e na procriação da espécie. Era esse o nosso trabalho. E usávamos a inteligência para isso. Porém, Deus lhe concedeu mais do que a facultou aos animais. Ou seja, nós temos algo mais que os animais não têm. É o desejo incessante de melhorar. Os animais não têm esse desejo. Eles são os mesmos desde o tempo que foram criados aqui. Pode ter se modificado alguma coisa na sua morfologia, na sua orgânica, no seu aspecto, em função das mudanças climáticas do planeta. O planeta vai mudando, eles vão se adaptando às novas condições ecológicas, digamos assim. Então, o leão de hoje não é o mesmo leão de antigamente, o tigre de hoje não é aquele tigre de dente de sabre, o elefante de hoje não é o mastodonte, aquele gatinho que você tem em casa não é mais aquele gato selvagem que... Então, as coisas vão se adaptando em função das mudanças ecológicas do planeta, mas não porque o animal está querendo melhorar de vida, está pensando no futuro. Os animais não têm isso. Então, repetindo aqui.
mais do que dos animais, o desejo incessante do melhor. E esse desejo que o impele às pesquisas dos meios de melhorar sua posição. Esse desejo de melhorar nos impulsiona a querer melhorar a nossa posição, que nos leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência. Então, tudo isso é impulsionado pelo nosso desejo de melhorar, de ter mais conforto, ter uma vida mais saudável, viver mais. Desde sempre nós somos assim, pois é a ciência que proporciona o que falta. Ou seja, é a ciência, é o conhecimento resultante do nosso trabalho, da nossa inteligência, que vai nos proporcionar mais conforto, vida mais tranquila, mais saudável, vida mais longa. É isso, é resultante do trabalho nosso e da nossa inteligência. Por meio das pesquisas, sua inteligência se engrandece e a moral se depura. Também isso é importante, porque por meio da nossa inteligência, como nós vamos trabalhando, avançando, a nossa inteligência ficando cada vez melhor. Por quê? Por meio das pesquisas. Nós trabalhamos, estamos pesquisando, tentando descobrir uma coisa melhor, uma maneira melhor de morar, melhor maneira de comer, de vestir, de conviver com os outros, de melhorar o ambiente. Nós estamos pesquisando o tempo todo. E com isso a nossa inteligência vai só se engrandecendo, ficando cada vez mais clara, mais lúcida, buscando coisas novas. E, consequentemente, paralelamente, sem mesmo nós percebermos, a moral nossa se depura. Então, o nosso progresso moral é uma consequência do nosso progresso intelectual. Isso está aqui, gente. É Allan Kardec que está escrevendo. Através das nossas pesquisas, com interesse primeiro de buscar mais conforto para nós, ou seja, bens materiais, situação material melhor. Esse é o nosso objetivo inicialmente. Com isso, a nossa inteligência se aprimora. À medida que ela se aprimora, nós já sentimos falta de outros benesses da vida que não são os prazeres materiais. Começamos a sentir falta de outros confortos que não são os confortos materiais. São os confortos e as situações morais. A convivência entre nós, o amor entre nós. Nós começamos a buscar isso. Então, o avanço moral é uma consequência do avanço intelectual. Diz aqui, as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, ele precisa do alimento espiritual. Então, depois que nós já estamos satisfeitos, pelo menos parcialmente, da parte material, do nosso alimento material, do nosso conforto material, nós vamos buscar o alimento e o conforto espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. É isso que acontece conosco. Vamos fazer uma comparação de nós hoje conosco lá nas cavernas, passando por tudo, pelo tempo do Cristo, dos romanos, passando pela Idade Média, passando pelas guerras que nós vimos aí ainda no século passado, passando por tudo isso, como nós estamos avançando, moralmente falando, porque avançamos muito intelectualmente, materialmente. Isso ninguém pode questionar. A vida nossa hoje é muito mais confortável que era no século XIX, na época do Império aqui no Brasil, na época da escravidão, na época da Idade Média, na época do descobrimento do Brasil, na época de Roma, na época dos hebreus lá presos no Egito. Nós estamos muito melhores. Na época das cavernas, lá dos sumérios, nós estamos muito melhor hoje, gente. Materialmente falando, ninguém pode contestar. E moralmente estamos melhores? Isso está a olhos vistos. Basta acompanhar aí uma leitura rápida na vida de Cristo, qualquer que seja ela, escrita por quem quer que seja através de cinema, ou vídeos, ou livros, o que for. Vamos ver como é que era a vida lá na época dele. Como nós éramos uns com os outros. Como nós éramos aqui no tempo que os portugueses e os espanhóis desembarcaram aqui na América. Como nós tratávamos os índios que estavam aqui. Como eram tratados aqueles que pensavam diferente dos outros lá na Europa. Era fogueira para um, tortura para outro.
Nós não temos nem condição de fazer isso. Olha o Velho Oeste lá nos Estados Unidos, no século XIX, como é que era. O sertão do Brasil aqui no começo do século passado. Essas violências todas, nós não concordamos com isso. Existe violência ainda? Claro que existe, em guerra existe tudo isso. Mas não é uma unanimidade isso. A maioria é contra tudo isso. Prega contra isso. Então nós evoluímos moralmente também. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida é bem pouca coisa. Imperceptível mesmo em grande número deles. Quer dizer, numa vida quase não dá para perceber o nosso avanço que houve. Hoje em dia, para perceber o avanço material, é gritante isso. Eu tenho idade do tempo do rádio movido a válvula, né? Até antes, movido a cristal, depois a válvula, depois veio o transistor. Hoje é digital, a rádio aqui hoje tem lá um aplicativo na internet. Olha o avanço. Passamos por aqui vários aparelhos que não existem mais, toca-fitas, de cartucho, de MD, CD, LP, acabou tudo isso. Isso é um avanço. Fax, telex, teletipo, mimeógrafo, tudo isso era, há 50, 40, 30 anos era o máximo. De repente não existe mais, tudo sendo mudado, e o progresso material está evidente nesta própria existência. Agora o moral não é tão rápido assim. Mas se nós compararmos hoje com 100 anos para trás, com 200 anos para trás, vamos ver que houve uma melhora. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? Vocês vejam bem, é uma prova, uma amostra de que realmente o homem não progride especificamente numa vida somente. Não tem como eu sair do estado de selvageria que eu estava no começo da humanidade aqui para o homem mais ou menos civilizado que eu sou hoje. Ora, toda aquela selvageria desapareceu assim, de repente, ou foi no progresso paulatino, pouco a pouco. E por que seriam, quer dizer, aqueles espíritos que encarnaram só uma vez, foram embora, sumiram, estão aguardando o julgamento até hoje? E nós já chegamos aqui no conforto. Eles trabalharam a beça. Hoje eu estou no conforto aqui, falando com vocês de uma sala com ar-condicionado. Isso não é justo. Isso tem que ser nós mesmos. Nós estamos aqui progredindo. Vai, volta, progride, volta, vai. E vamos indo, tanto moral como intelectualmente, como materialmente. Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo que fazer tudo, de aprender tudo. Lógico, se a alma é sempre uma alma nova, uma alma desencarnou, acabou, foi embora, com seu conhecimento. A nova que nasce não sabe nada. De onde ela vai tirar o conhecimento para dar prosseguimento? Ela vai ter que começar de novo lá no tempo das cavernas. Porque a alma é a alma. Deus não pode criar cada dia almas mais inteligentes, aproveitar o conhecimento de uma alma que desencarnou para passar para outra. Isso não faz sentido. Não haveria, pois, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Cada vez que nascer vai ter que começar tudo de novo. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então nós vamos sair da barbárie, vamos progredir materialmente para finalmente avançarmos moralmente. Por isso que o mundo está se encaminhando para ser um mundo de regeneração. Saímos de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. Já chegamos a um estágio que nós estamos buscando coisas melhores que não só progresso material. Então estamos deixando as provas e expiações para entrarmos na regeneração. Vamos ter outros objetivos. E isso em função do trabalho, do progresso, da inteligência. É uma lógica cristalina essa aqui,
proposta por Allan Kardec, baseado nas palavras de Jesus. Então, eu acho que está muito claro para qualquer um de nós se interessar por isso. Terminando essa parte, ele diz assim: se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se eu tivesse dispensado o trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. É por isso que ele fez o trabalho uma necessidade e lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. Desta maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito delas e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Gente, isso faz sentido. Se Deus tivesse dispensado do trabalho do corpo, eu estaria atrofiado. Se tivesse dispensado do trabalho da inteligência, eu teria permanecido na ignorância o tempo todo. O trabalho é uma necessidade, ele gera o progresso com suas consequências. Progresso intelectual e progresso moral. Simples assim. É em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções prontas e acabadas, a fim de que não se limite a receber o que lhe ponham as mãos, sem nem mesmo se dar ao trabalho de abaixar-se para apanhar, nem o incômodo de pensar. Se fosse assim, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio sem o menor esforço, e ambos se atribuiriam o mérito de que não fizeram. Não, os espíritos não vêm dispensar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Encontrarás pedras sobre os teus passos, olha e tiras tu mesmo. Nós te daremos as forças necessárias se quiseres empregar. Então os espíritos vêm nos ajudar, mas não vêm fazer o nosso trabalho. Nós temos que fazer a nossa parte. Eles podem nos dar ideias, nos esclarecer alguma coisa, mostrar para nós um caminho, mas nós temos que fazer a nossa parte, por menor que ela seja. Nós temos que nos habituar a trabalhar, receber dos espíritos as informações, as dicas, os caminhos, aproveitarmos, mas fazer a nossa parte. Como diz Kardec, isso aqui está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26, item 291 e seguinte. Quer dizer, nós não podemos nos dispensar da ajuda dos espíritos, mas também não podemos nos dispensar de fazer a nossa parte. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos espíritos bons, e eles virão acompanhar-vos e vos servirão de guia. Tal como o anjo de Tobias, pedi bons conselhos, e eles jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, e ela se abrirá para vós. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor, confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Esse é o nosso problema. Sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e caireis, como justo castigo do vosso orgulho. Tal é o sentido dessas palavras: buscai e achareis, batei a porta e ela se abrirá. Está muito claro isso para todos nós. Eu acho que não resta nenhuma dúvida que nós temos que arregaçar as mangas e continuar trabalhando. Vamos ficando hoje por aqui. Que todos tenham uma boa noite, uma abençoada noite. Fiquem com Deus e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor
e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,